apreciar este vídeo. Não sei se maravilhoso, mas um Bukele para resolver os seus problemas? Essa resposta não é tão simples e eu queria contar para vocês um pouquinho da minha experiência em El Salvador, onde eu estive ano passado. E o que eu vi em El Salvador me deixou particularmente chocado. Quando Nayib Bukele chegou ao poder em 2019, El Salvador era considerado um dos países mais perigosos do mundo. A falência estatal era completa, o crime organizado havia tomado conta da sociedade e do Estado de uma maneira absolutamente incomparável com o Brasil. E eu sei que vocês estão pensando que, mas no Brasil a gente já tem isso. Não, eu vou explicar. É fato que a gente já vê isso em alguns lugares do Brasil, essa tragédia de comunidades em que o crime tomou conta absolutamente, em que o abandono estatal deu lugar à lei do mais forte, onde o que vale é a lei do crime organizado, que exerce um controle territorial para cobrar pedágio de prendedor, para monopolizar uma série de serviços, do gás, a TV a cabo, chegando até o mercado imobiliário, expulsando pessoas de suas casas. Bom, imagina isso tudo em nível de país. É fato que a situação no Brasil é preocupante. Hoje são aproximadamente 30 milhões de brasileiros que vivem sob alguma forma de controle do crime organizado. Mas acreditem, a situação ganha outros contornos quando não se tem um outro bairro, uma outra cidade ou um outro estado para fugir. E o que o Bukele conseguiu fazer com o país, acho que não é novidade para ninguém, mas deixa eu trazer o meu relato do que eu vi nos meus 3 dias em San Salvador. Eu fiquei realmente chocado. Eu já estive em muitas capitais latino-americanas, em muitos países e contextos diferentes, conheço todos os estados brasileiros, e o nível de segurança que eu vi lá foi realmente algo bastante marcante e chocante por se tratar ainda de uma cidade latino-americana. Mas acho que a gente não pode ignorar como El Salvador conseguiu operar esse milagre, né? Em certos aspectos. Bom, o país está desde março de 2022 em um regime de exceção, que é um dispositivo constitucional que restringe uma série de liberdades civis e políticas e que precisa ser renovado. Por pouco eu não peguei uma sessão do Congresso que estaria votando a renovação desse regime de exceção, que realmente é votado a cada 30 dias e que na prática deixa claro que El Salvador não é mais uma democracia. Isso ninguém nega. Mas o grande erro está em ignorar que o país já não era antes do Bukele chegar a uma democracia, porque não existe democracia sem controle territorial por parte do Estado. Não existe liberdade quando grupos criminosos exercem o monopólio do uso da força em determinados territórios. Antes de março de 2022, El Salvador não tinha nem ordem e nem democracia. Agora, pelo menos, se tem a sensação de ordem no país, permitindo que as pessoas possam tocar suas vidas adiante. E só para reforçar, eu não tô aqui defendendo o Bukele, eu só tô relatando o que eu vi, ouvi e, óbvio, estudei. Eu não acho que o modelo do Bukele seja sustentável no longo prazo em El Salvador e nem muito menos replicável em países maiores, especialmente um país continental como o Brasil. E para além das diferenças de proporções, o Brasil tem uma capacidade institucional estatal absolutamente incomparável com a que El Salvador tinha antes ou mesmo agora com o Bukele. O Brasil tem quase 2 milhões de homens, somando-se forças militares e forças policiais. Temos um governo federal com estrutura de inteligência, quadros técnicos qualificados, temos recursos públicos em abundância, fruto de impostos que são cobrados aqui na ponta, nas cidades e levados para Brasília. Nosso problema é essencialmente de liderança e de alocação de recursos. Mas é claro que a centralização é um problema. Se o dinheiro ficasse nas mãos dos governos estaduais, em vez de ir pingando até Brasília, eles teriam mais recursos e também mais responsabilização sobre o caos que se instaura nos seus estados. Tem uma coisa que o Brasil pode aprender com El Salvador, é que o começo de tudo é parar de tratar bandido como vítima da sociedade ou como vítima dos usuários, é acabar com essa cultura de impunidade e romper com esse ciclo de descrédito do nosso sistema judicial. E tratar quem trabalha pela impunidade como cúmplice do crime. Esses vocês sabem muito bem quem são. Mas o ponto é que, apesar de o Brasil ser presidido por um presidente e por um partido historicamente simpáticos à criminalidade e praticantes contumazes da bandidolatria, a gente ainda não pode dizer que o Brasil foi tomado pelo crime. É fato que ele está indo na direção a passos largos, mas ainda não chegou lá e nem precisa chegar. Os bons são a maioria e precisam assumir sua responsabilidade antes que seja tarde demais. Nós não precisamos suspender garantias individuais como fez El Salvador para que a gente possa ter tolerância zero com o crime. Mas é claro, tudo começa pela população parando de votar em bandido e em quem defende bandido. Falou que não ia defender o modelo, mas acabou defendendo o modelo no final. Então, ele tá defendendo. Obviamente, ele tá defendendo o modelo do Nayib Bukele, não dá pra negar isso, esse rapaz aí, esse Fábio, não sei das quantas. E é justamente isso que tá acontecendo nos demais países latino-americanos. O que acontece? Se ele tivesse estudado um pouquinho as maras Salvatrucha e não o resultado, que é o que eu falei, que é exacerbado para ele, para o mundo. Tem esse relato, porque ele fala, a gente tem que atacar bandidos e tudo mais. Bacana. Legal. Que bacana, né? Só que é aquilo que eu comentei sobre a chacina no Rio. Será que isso resolve? Será? E aí eu queria trazer duas coisas. Queria trazer esse meu artigo, que eu fiz com um grande amigo meu, Thiago Francisco Cassiano, e ao mesmo tempo, porque eu analiso justamente a ideologia do Bukele, que ele fala, antes não funcionou,
Pois é, se você ele tivesse estudado um pouquinho o governo, como eu estudei o governo do Bukele, ele estaria percebendo que anteriormente haviam sim políticas, e as políticas contra o crime organizado anteriores entendiam o problema, traziam algumas tentativas de soluções, algumas tão violentas quanto, outras não. Mas é que o que acontecia antes, existia o Arena e o FMLN. E esses dois partidos estavam brigando ao mesmo tempo entre si e contra as Mara Salvatrucha. E aí, o que aconteceu com a chegada do Bukele? Vou mostrar para vocês, eu falo isso nesse artigo, recomendo quem quiser. Foi publicado ano passado pela editora da PUC São Paulo, ponto e vírgula. Tem-se dentro deste processo que o Bukele retira essa briguinha entre dois partidos e faz o quê? Ele teve tanto que é novas ideias. Ele é um cara que eu não poderia dizer que não é genial, mas é o mais do mesmo. O cara aí tá totalmente. O que aconteceu realmente? Ele fez, tirou isso e pôs. Vai ser. A guerra vai ser Estado Mara Salvatrucha, o Estado Pandilhas, né? O Estado Gangues. Vai ser isso. E fim de papo, vai ser. E para isso, o que o cara falou ali tá correto. Ele diz que ele pede, o governo pede justamente para que estados de exceção, que aí dá ordem. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês que é bacana, porque no início houve um processo de que nos primeiros estados de exceção que eu vi antes de eu ter feito esse artigo, de que falavam que era tratado como não eram tratados como gente, de que a pessoa, os Mara Salvatrucha, elas utilizam a tatuagem como parte da sua identidade, como parte de identificar quem é quem. E aí, nos primeiros, isso eu passo no meu artigo. Por exemplo, eu tenho essa tatuagem aqui. Acho que tá dando pra vocês verem. Deixa eu ver aqui se tá dando. Eu tenho essa tatuagem aqui, certo? Eu seria preso em El Salvador, no começo. Vocês acham isso justo? Comente aí. E aí é isso que o cara quer para El Salvador, que é esse rapaz que eu comentei. Outra coisa que eu quero trazer é essa notícia que apareceu recentemente, eu acho que... Então eu quero mostrar esse vídeo aqui, que eu sabia que existia, eu só não separei. E aí eu quero contrapor o que o rapaz ali comentou com esse vídeo. Vou deixar aí vocês verem esta notícia. Deixa eu Meses en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, El Secoto, fue una verdadera pesadilla. Así lo narran algunos de los venezolanos que ya se encuentran en sus hogares tras regresar a su país. Andri es un joven estilista que salió del estado Táchira lleno de sueños, pero se encontró con un verdadero infierno. El 23 de mayo del 2024 salí de mi casa con una maleta llena de sueños, con sueños de ayudar a mi pueblo, de ayudar a mi familia, pero lastimosamente esa maleta de sueños se convirtió en una maleta de pesadillas, una pesadilla que pensé que nunca iba a terminar. Estos tatuajes de coronas le valieron el encierro y no poder entrar a Estados Unidos. Lembra que eu falei das tatuagens? Pois é. Apenas por ele ter essas duas tatuagens aqui, que não tem nada a ver com as maras, tá? A tatuagem daqui do braço direito dele, talvez ali com o CV aqui do Brasil. Talvez também com Trem de Aragua. Mas é bem difícil de você identificar, porque é uma tatuagem muito usada, né? Muito feita. Então é muito difícil. E aí é muito interessante, porque vocês veem que o que acontece? Os Estados Unidos vê essa tatuagem, manda para El Salvador para prender, porque essa cárcere é a maior da América Latina. E tem um acordo entre os presidentes. E aí, não há uma investigação. Eles viram a tatuagem, fim de papo. Ah, tá aí na tatuagem, pronto, acabou. Então quer dizer, por exemplo, então que esses livros, se as Mara Salvatrucha começarem ou
quem seja, grupo criminoso que for, começar a utilizar desse tipo de tatuagem, ou uma que eu tenho aqui que eu não vou poder mostrar pra vocês, ser parte da gangue, vai aí. E aí eu tô preso. E aí manda. Não faz nenhuma investigação, não faz nada. Manda direto pra essa prisão, tá? Só pra deixar claro aí o que o rapazinho ali que a gente viu o vídeo primeiro tá defendendo. Ele tá sim defendendo, tá? Ele fala no vídeo que não tá, mas tá sim. Le valieron el encierro y no poder entrar a Estados Unidos. También fueron acusados de pertenecer al Tren de Aragua y trasladados a la cárcel. Parei até com bingo, como diria Murilo Moraes, que eu sigo, comediante muito bom, recomendo. Bingo! Viu? Eu falei aí, podia ser confundido com o Trem de Aragua. Ele foi confundido justamente com esse grupo. De máxima seguridad de El Salvador, donde viviría incluso agresión sexual. Fue la única persona que abusaron de él. Lo obligaron a hacer sexo oral a uno de los custodios. Al llegar a El Salvador, los 252 venezolanos recibieron la peor golpiza de sus vidas. Tuvieron fracturas, sangre y sus cabellos fueron rapados. Así habitaron las celdas de la temida cárcel El Secot. Este es el recuerdo que contó Francisco García a Noticias Caracol en Vivo. No, en la primera noche del Secot fue algo feo porque por muchos golpes que nos dieron, mucho dolor sentía en mi cuerpo. Y nos arrastraban por el piso, nos daban muchos golpes, nos llevaban a la isla de aislamiento, que era una celda oscura. Ahora solo quieren lograr demandar al gobierno de los Estados Unidos por haberles hecho pagar un delito que no cometieron. Entonces yo quiero que todo esto que ellos nos hicieron lo paguen, porque fue algo que no era justo. Ya la mayoría se encuentra en sus hogares. Son muy pocos los que quedaron detenidos por tener antecedentes penales. La Fiscalía venezolana avanza en una demanda contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pois é, então aí vocês vão perguntar, nossa, mas então essa política tá prendendo pessoas de forma errada? Sim. Apenas por ser venezuelano, eles foram presos e tratados da forma que foram, porque para entrar nessa prisão você tem que ser cortado o cabelo, tá? Daquele jeito que vocês viram. Acho que dá pra voltar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Só mostrar um pouquinho aqui. Assim, deixa o cabelo cortado. Tem que cortar todo dia. É uma lei lá. Eles não podem se comunicar muito. Tá? Então, foram 252. Essa notícia é de 3 meses atrás. É quando houve um pseudo erro dos Estados Unidos prendendo pessoas só por elas serem venezuelanas. Que se consagra como erro, mas que a gente sabe aí que não é, né? Que um país que tem um sistema de segurança tão aprimorado não tem como errar com uma tatuagem. É impossível você ter, a não ser que eles sejam horríveis mesmo. A não ser que eles sejam burros, de certa forma. Mas tirando isso, não. Então aí fica para a nossa reflexão se o Brasil precisa de um Bukele ou se a gente precisa de um sistema coordenado de vigilância, de segurança, que possa chegar no cerne do problema. Porque as pessoas que mandam nisso tudo continuam soltas, continuam na sua vida. Tem um vídeo que aí eu recomendo, vocês podem procurar depois, que mostra que um dos chefões, um dos líderes que está preso do Mara Salvatrucha nessa cárcere, que é a maior da América Latina, essa aqui, pode ter comunicações. Ele pode. Então, eu não quero trazer, porque teve algumas notícias falando que talvez o Nayib Bukele teria relações com esse povo. Eu acho que isso é um pouco chamar muita atenção, né? Eu acho que fica muito pesado para nós pensar nisso. Eu acho que não vale a pena, tá? Eu acho que é um tipo de notícia que
Eu pensei em trazer, mas achei melhor não.